E aí, quando a gente falamos de direitos humanos, eu falo que o governo Bolsonaro até falava que, tá vendo, os povos indígenas tá se tornando mais humanos igual nós. E nós não queremos ser humanos igual eles, e nós falamos que para pensar realmente a defesa dos direitos humanos, eu falo, somente sabe ser humano aqueles e aquelas que sabem ser água, sabem ser montanha, aqueles e aquelas que sabem ser bicho. Então nós estamos falando aqui de direitos humanos, mas nós estamos falando inclusive de direitos não humanos, porque retomar essa relação com as montanhas gerais, nós falamos, a Amazônia está na centralidade do mundo, mas é importante também, enquanto compromisso também de políticas públicas e nesse lugar também, a gente descolonizar esse pensamento e entender a importância das montanhas gerais, das matas atlânticas gerais, dos quilombos gerais, dos indígenas gerais. E nesse processo de consulta, inclusive agora junto com o presidente da Comissão Externa, Rogério Corrêa, pedi subrelatoria e sou relatora de povos e comunidades tradicionais, que é exatamente para fazer o processo de consulta livre, prévia, informada aos povos mais atingidos, tendo em vista que hoje 68% da população em mais situação de vulnerabilidade em relação à mineração são as comunidades quilombolas. Minas Gerais são mais de 1.000 comunidades quilombolas, mas não é somente comunidades quilombolas, indígena, vendo a região que é indígena, apanhadora de flor, pescadeira, vazanteiro. Então, são esses sujeitos de direito que não são escutados. E quando fala da resolução da CEMAD, há um problema que foi colocado pela advogada, que é a heteroidentificação. E no STF, nós já tínhamos feito uma derrubada disso em relação à FUNAI em 2021. Então, é quando os outros estão tentando dizer quem é que diz que é indígena, quilombola ou não. A outra questão é que não se pode curar o mal com a mesma enfermidade. E o rodominério é exatamente isso, é a reprodução de todos os males. E falando em males, é dizer que o Ricardo Salles, que eu falo que é Ricardo Males, de Minas Gerais, é o governo Zema. Então é muito importante dizer que tantos deputados estão vindo aqui com uma possibilidade de fazer esse enfrentamento, mas povos, comunidades tradicionais, é exatamente quem precisa ser reconhecido. Inclusive, eu falo, em 4 anos de ausência de Ministério do Meio Ambiente, quem foi ministro do Meio Ambiente foi Macota, foi os povos, comunidades tradicionais, que não permitiram que a mineração avançasse muito mais. E um dos problemas de toda essa situação é porque Brumadinho e Mariana, assim como o caso Yanomami, eu sempre falo, o perigo disso é ser comoções momentâneas. Só vem a comoção quando se tem um crime. E o mais grave disso tudo, quando eu fui lá em Macacos com a deputada Bela também, um povo que não sorri, um povo que toda semana vem alerta que pode ter uma barragem que vai desabar a qualquer momento, é um povo que em certa medida já está morto, um povo que não tem o direito de sorrir e que lidera o maior índice de suicídio em todos os territórios, vítima da mineração, Brumadinho, Mariana, Itabira. Então, um povo que está violado todos os tipos de direitos humanos. E a outra questão é que nós temos refletido aqui, inclusive enquanto deputada também quero trazer isso, é como que a gente pensa nesse direito da natureza como sujeito de direito, assim como fez no Equador também. Porque então, quando estamos falando das montanhas gerais, dos povos gerais, nós estamos falando inclusive como sujeito de direito. No último final de semana nós estávamos refletindo que os navios negreiros agora não estão vindo de lá para cá, mas estão indo de lá para cá. Quando o trem da morte se exporta, mineração ali de Minas Gerais, está levando a mão de obra ainda do povo quilombola, a mão de obra, o sangue. E por isso que quando nos pergunta por que somos nós que temos condição de pensar um projeto de política de bem viver para o país, somos nós que não temos a mão suja nem de lama e nem de sangue pela mineração. E matar um rio é muito sério, porque não pode vir o dinheiro, investimento que for, o Rio Doce não vai voltar. Os rios que foram contaminados não vai voltar. Assim como as pessoas que foram mortas também não vão voltar. Mas a possibilidade de impedir que novos crimes aconteçam, acho que é o nosso maior compromisso aqui e nosso esforço aqui. E já para finalizar, dizer que nesse projeto de civilizado que eles estão dizendo, eu falo que nós civis lesados. E ainda, junto com todos esses conflitos, temos que assumir ainda a pauta de regularização fundiária, que nós falamos que o Estado tem obrigação, tem compromisso em regularizar a situação de territórios quilombolas e de povos indígenas, que fala terras devolutas, né? E eu falo que terras devolutas deve à luta, porque são terras que é da União também e que precisa assumir esse compromisso. Então, assim, com esse apelo que a gente vem nesse compromisso, onde tem uma carência de governo de Estado, a nossa solução é nessa relação interministerial, junto com o ministro de Direitos Humanos e Não Humanos, junto com a ministra Aniele e junto com o ministro Sônia Guajajara. Também, eu vou pedir para a Macota, Cássia, aqui do Ialê, e o nosso outro quilombola, Glauco, e a deputada Célia, os 3 conjuntos, entregar para você em mãos
esses dois ofícios aqui, que estão a síntese, né, dos pedidos que nós fazemos aqui. A síntese, Aqui também acho que dá para a gente entregar uma nota técnica sobre a resolução e protocolos de consulta de comunidades de Minas. Já estão assinados, né? Está assinado já. Esses aqui que você entregou. A da agenda do ministro, a gente já está com outra agenda. Entrega em mãos para ela, assim, entrega em Os mãos. três Cada aí, um os três aí. Vocês entregam. Ai, que lindo. Tira foto. Vamos fazer a foto depois de todo mundo. E vamos fazer essa foto, uma foto deles entregando. E a dela, mas não vamos ouvir o início, por isso que nós temos que agora. Deixa eu dar uma passada. Ui, peraí. Posso falar daqui, né? Sim. Rápido, porque uma outra reunião. Desculpe o mau jeito, viu, gente? Tranquilo. Sim, mas eu fiz questão de receber. Eu agradecer a visita, segundo, agradecer a confiança. Em terceiro lugar, eu acho que o que foi dito aqui é o que a gente pode fazer, o que eu acho que é muito importante, tem que existir, é a pressão e o apoio político. Né? É isso que o Ministério pode fazer, até porque do ponto de vista jurídico, acho que todos os argumentos foram colocados e eles estão muito bem, falo que como professor de direito sou, estão muito bem embasados, enfim, faz muito sentido. Agora, definir as estratégias. Né? A estratégia jurídica está definida, agora a estratégia política. O que o Ministério pode fazer imediatamente, acho que eu preciso pensar, inclusive, com a minha assessoria parlamentar, com a consultoria jurídica, o que a gente pode fazer para incidir politicamente nessa disputa, que é uma disputa política. Por isso, os argumentos do mérito, obviamente que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, como não poderia deixar de ser, vê todo sentido, dá todo respaldo aos argumentos aqui colocados e oferece todo o apoio a essa luta. Agora, tem duas questões bastante concretas. E a Minas Gerais, com certeza, para mim não é problema nenhum para Minas Gerais, pelo contrário. Eu gosto muito de Minas, gosto dos mineiros, tenho muitos amigos mineiros, preciso voltar a Minas o quanto antes. E é só acertar a agenda aqui, eu vou sentar com a minha chefe de gabinete. A gente pode até ficar em contato para ver isso. Vou pedir, Ótimo. Vou pedir ao padre e vou pedir ao Frei que, se possível, possam ficar em contato com a minha chefe de gabinete, a Marina. Eles conheceram a Marina, ela passou na sala. E para que ela possa organizar a minha ida a Minas Gerais. Em relação do ponto de vista formal, eu vou falar com a consultoria jurídica para ver se o que a gente pode fazer, com base nos argumentos de vocês, oferecer um subsídio do Ministério, né, se manifestando, né, formalmente em relação a essa situação, enfim. O que seria muito interessante é que, eventualmente, aí temos que ver o meio, é que fosse feita uma espécie de consulta ao Ministério. E o Ministério pudesse responder formalmente, possivelmente até dar alguns encaminhamentos, pegar essa consulta, o resultado dessa consulta do Ministério. O Ministério pode encaminhar, eventualmente, para o Ministério Público. Uma consulta do Judiciário? Ou pode Não, ser uma consulta da Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos, o movimento social. os movimentos sociais, melhor ainda, eles podem provocar o Ministério para que o Ministério se manifeste. Estou falando isso, obviamente que a nossa relação não é desse nível, mas assim, o que eu quero dizer é que, do ponto de vista formal, isso vai ser importante para concatenar a estratégia jurídica e a estratégia política. E aí tem a estratégia também, enfim, dos meios de comunicação, da imprensa, a posição do Ministério, a posição do governo, a posição do Ministério da Igualdade Racial, a posição do Ministério dos Povos Indígenas. A gente pode fazer uma manifestação conjunta, enfim, mas comigo vocês podem contar. Perfeito. É isso. Excelente. Obrigada. Excelente. Acho que alguns ficaram fora da foto primeiro. Podia tirar tirar foto com as bandeiras, com a faixa. rapidinho. Fazer uma foto aqui. Chega Aqui. Fica assim. Isso. Arreda um pouquinho. Cabe todo mundo, Larissa? Tirando aqui uma filmagem. Com luta e com fé. Hoje, dia 9 de março de 2023, sou Frei Gilvan da Comissão Pastoral da Terra. Estamos em Brasília, aqui na capital federal, né, que até pouco tempo estava sendo a capital das grandes atrapalhadas. E estou aqui ao lado do nosso querido deputado Padre João.
ao lado aqui, nós tivemos aqui agora a reunião com o ministro Silvio Almeida, que é ministro do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Colocamos no colo do ministro e pedimos o compromisso dele para nos ajudar a impedir a construção do rodoanel, rodominério na região metropolitana de Belo Horizonte, e também pedimos para o ministro para nos ajudar no processo, na luta nossa pela revogação, anulação de uma inconstitucional, absurda, brutal resolução que o desgoverno Zema, através do SEMAD e CEDESE, colocou. Deputado Padre João, eu saí feliz. Parece que o ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos vai assumir para valer essa luta, não é? Como é próprio dele, da sua história, trajetória, o compromisso, né? E primeiro, a prontidão dele em acatar o convite de ir lá. Nos ouviu longamente, ouvir, né? Além de ter ouvido aqui, de ir lá, embora aqui toda a comunidade é atingida lá, muito bem representada pelos segmentos. Além da gente também a deputada Célia Chacriabá, a deputada Bela e os movimentos, segmentos sociais. A prontidão dele em dar o sim, em ir lá, em loco, né? Segundo, de buscar uma forma de se manifestar, até mesmo nos processos, né? E dessa forma a gente cria condições para a gente somar forças, inclusive força política, mas também em nível institucional, para suspender esse leilão do rodominério e ainda criar condições de declarar a nulidade dessa resolução absurda do governo Zema. Então eu saio daqui muito feliz e esperançoso, né, nesse sentido de estar em movimento, de ir buscar o direito e contestar de fato esses absurdos cometidos pelos governos anteriores e agora continua lá no governo Zema. E para aumentar nossa esperança, estamos indo agora para o Palácio do Planalto para uma reunião com a vice-ministra da Secretaria-Geral da Presidência, a Maria Fernanda, para reforçar essa luta, né, Padre João? Isso, já com a reunião agendada com a ministra Marina Silva. Então é uma rodada de agendas para mostrar a importância que é toda a região metropolitana, o abastecimento de água, o respeito às comunidades tradicionais, ao nosso povo de terreiro, às nascentes, a toda a biodiversidade, a nossa mãe terra. Exatamente. Temos reuniões também agendadas com a ministra da Cultura, Margarete Menezes, ainda para esse mês, agora de março, porque o estado de Minas Gerais, de povos e comunidades tradicionais maravilhosos, é um estado que precisa ser respeitado e não pode continuar sendo um estado massacrado pelas mineradoras, pelo agronegócio. A vida humana e a dignidade de toda a biodiversidade precisa ser respeitada, né, Padre João? Isso, e com a Fundação Palmares também. Exatamente. A luta continua. Obrigadão. E Glauco de trás das câmeras, né, Glauco? Isso aí. Isso aí. E me falou. Guardada bem na memória, nossa história vai continuar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Bate fundo na bandeira, bate fundo da mudança chegou. É na roça, na cidade, na sociedade do trabalhador. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar.